Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. O termo conarcisismo para se referir ao modo como as pessoas naturalizam, aceitam, os abusos dos narcisistas. Não é raro que a pessoa conarcisista reproduza esse padrão nos seus relacionamentos, escolhendo parceiros narcisistas, que confirmam as crenças que eles têm sobre si mesmos e se comportando na relação exatamente da maneira que o narcisista espera. Uma alta porcentagem de pessoas em psicoterapia se adaptou à vida com pessoas narcisistas e, como resultado, não foi capaz de desenvolver maneiras saudáveis de se expressar e se orientar. Se por um lado os narcisistas procuram pouco a terapia, por outro, as pessoas com quem eles convivem são as que mais procuram ajuda. Isto porque o narcisista, na sua exigência por admiração, estabelece relações em que o outro é sempre o errado, o inadequado e o incapaz. Não é raro que as pessoas não percebam o jogo bem armado do narcisista e acreditem nisso durante anos, até uma vida inteira. Portanto, quando elas procuram ajuda, na terapia, estas pessoas chegam realmente com a percepção de que elas têm algum problema sério e que precisam de melhorar ou consertar para atender às necessidades do narcisista. Este padrão de funcionamento é chamado informalmente de conarcisismo. O conarcisismo refere-se a alimentar inadvertidamente o narcisismo do outro, do mesmo jeito que um codependente alimenta o vício de um dependente de drogas, por exemplo. Geralmente a pessoa conarcisista teve pais narcisistas, que ao não a validarem o suficiente, gerando no filho, há uma impressão de que se é naturalmente insensível, egoísta, incapaz de amar ou defeituoso. Não é raro que a pessoa conarcisista reproduza esse padrão nos seus relacionamentos, escolhendo parceiros narcisistas, que confirmam as crenças que eles têm sobre si mesmos e se comportando na relação exatamente da maneira que o narcisista espera. Entre os traços apresentados pelos conarcisistas estão: baixa autoestima, esforço para agradar os outros, aceita excessivamente as opiniões dos outros, não tem clareza das próprias visões de mundo, frequentemente ansiosos e deprimidos, dificuldade em dizer o que sentem ou pensam sobre um assunto, duvidam da validade das suas opiniões, especialmente quando estão em conflito com as de outros, assumem a responsabilidade pelos problemas nas relações. Como se pode ver, as características do conarcisista atendem perfeitamente ao que o narcisista espera. Por isso, essas relações tendem a manter-se, mesmo carregadas de conflitos. Geralmente o narcisista exige admiração e perfeição num nível que só um conarcisista tentaria prover. Ainda assim, não é suficiente para o narcisista, que coloca a responsabilidade das suas frustrações no conarcisista, que as assume e geralmente pede desculpas por não ter conseguido atendê-las. Obviamente, isso vai minando cada vez mais a autoestima do conarcisista, que tende a se deprimir facilmente. As exigências constantes do narcisista colocam o conarcisista num estado de ansiedade permanente, com receio de críticas e ataques. Ainda assim, o conarcisista não consegue sair da relação, pois acredita que o problema está em si mesmo e tem um grande medo de perder o narcisista. Uma relação como essa, que leva a pessoa conarcisista a níveis extremos de baixa autoestima e alimenta a sensação de superioridade do narcisista, é muito intensa.
No lado do conarcisista, o trabalho terapêutico busca, em primeiro lugar, fazer com que a pessoa perceba a característica doentia da relação. Ao longo do processo, ela precisa fortalecer as suas opiniões, suas visões de mundo e o respeito que ela tem consigo mesma, de preferência de forma autônoma. Através deste fortalecimento e da consciência em relação aos seus padrões, é possível que ela consiga abandonar esse tipo de relação e ter uma vida emocional mais saudável. Alan Rapoport, PhD. Depois que eu li esse texto sobre conarcisismo, eu fiz uma breve reflexão, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu reconheço que eu fui durante anos e anos, quase a minha vida inteira até aqui, por 55 anos, um conarcisista. Eu aceitei o abuso, e somente nesses últimos anos, quando despertei a minha consciência, depois de muito sofrimento, aos 55 anos de idade, em 2017, que Deus me revelou sobre esse abuso, e sobre o transtorno de personalidade narcisista, onde comecei a estudar sobre esse assunto, porque só o conhecimento liberta, porque esse transtorno que anda ao nosso lado, existe muita manipulação, porque somos jogados dentro de um labirinto, o labirinto que o narcisista habita, que eu estou lutando pelo resgate da minha vida, porque desde que eu tive essa revelação de Deus, saindo desse ciclo de abuso infernal, dessas pessoas que me usavam e me invalidavam, mas eu decidi sair desse abuso, e eu decidi, porque eu entendi e reconheci o abuso. Eu consegui enxergar o que eles estavam fazendo, porque esse abuso é insano, eles se aproveitam das nossas virtudes e fragilidades, e nos enganam, e eu como sempre fui uma pessoa autônoma, que sempre lutei pelas coisas que eu acredito, e ensinei meus alunos a fazerem isso, comecei a lutar pela minha própria vida, percebi toda a manipulação e triangulação narcisista que estava à minha volta, e saí disso tudo, dei contato zero, já perdoei todos os envolvidos, e agora estou me perdoando por ter permitido essa coisa tão insana contra a minha própria vida, saí do meu mindset fixo, e entrei no meu mindset da neuroplasticidade, onde eu posso moldar a minha mente e ressignificar todas essas conexões da vida que um dia eu perdi, porque foram roubadas, e que agora estou resgatando, uma por uma, dia após dia, sendo eu suficiente para mim, a cada dia, dia após dia. Somos suficientes para aquele eterno presente que estamos vivendo, o nosso momento, o nosso reencontro, a nossa vida. E para aqueles que nos amam, porque a nossa vida é única. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da procura, um encontro. Fernando Sabino, o encontro marcado. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Salmo 73, versículo 2 a 17.
Percebi, então, que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Salmo 73, versículo 21 a 28.